Minha gente, este mês de setembro é o mês de prevenção, de conscientização a comportamentos suicidas. Sobre suicídio e autolesão, aconteceu um simpósio internacional em Brasília na semana passada e é com a psicóloga Thaís Castro, né, que acaba de chegar desse simpósio, que eu converso no último bloco para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Thaís, boa noite, como vai? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem. Thaís, é um assunto que é um problema de saúde mundial, né? E imagino que o simpósio abordou exatamente isso, né? A questão do suicídio lá. Problema muito sério, grave, né? É um problema sério, é um problema delicado, ao qual nós devemos estar atentos. Né? Acho que falar sobre isso, esclarecer os sinais, os sintomas, eu acho que ajuda na prevenção. Aliás, suicídio. a questão do suicídio sempre gerou um tabu, ninguém fala. Às vezes, quando uma pessoa de alguma família morre nessa circunstância, a família nem quer comentar sobre tal assunto, mas é algo que precisa ser exposto, né? Precisa ser exposto porque, por muito tempo, acreditou-se que ao falar você estaria estimulando a pessoa, dando ideias, induzindo, mas isso não é verdade. Né? Eu acho que quando você fala sobre isso, você também dá oportunidade a quem sofre de expressar, às vezes algo que ela ainda não falou, né? E é isso, é uma situação muito difícil, é muito difícil também para quem está vivendo, mas a gente precisa falar e a gente precisa buscar compreender o que o outro está passando, né? Agora, como é que a psicologia aborda? Porque é um tema muito delicado, né? Os pacientes que chegam para você com essas ideias, o que eles relatam, afinal de contas? Assim? Só para a gente ter uma noção. Tá. Eu acho que é fundamental que o psicólogo ele faça uma avaliação de risco. Né? Quando chega... Então, tudo depende, às vezes chega no consultório porque acabou de fazer uma tentativa, ou então, e aí esses pacientes estão com um risco maior de suicídio. Já estão numa fase Exatamente. mais complicada. Às vezes ele vai relatar numa conversa, num desabafo, quando ele estiver dando conta que, falando das emoções dele, ele vai dar um sinal. Então, nós temos instrumentos para avaliar a complexidade, o grau de risco dessa ideação suicida. E aí, é óbvio que quanto menor o risco, mais fácil de tratar. Né? Menos complexo o tratamento. A gente consegue ter uma resposta mais rápida. Está num estágio um pouco mais, a coisa é mais complexa. É mais complexa e aí o profissional precisa acionar a família, não é? O nosso código de ética é muito claro, quando o paciente está em risco, quando ele coloca a vida de outros em risco, a gente precisa quebrar o sigilo. Aí então, não tem jeito, é uma questão de salvar uma vida, né? Exatamente. Às vezes a pessoa não pode ficar sozinha e aí algum parente, alguém que possa fazer esse papel de cuidador, precisa ficar atento. Dependendo se ela já tiver relatado quais materiais, quais instrumentos ela utilizaria para fazer o suicídio, os familiares vão ter que tirar esses instrumentos de dentro de casa. Ou seja, se cercar de todas as garantias que a pessoa não... Exatamente. Gente, é algo realmente muito complicado. Agora, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a entrevista, Thaís, é interessante dizer que o suicídio, a pessoa não pensa nisso assim da noite para o dia, né? Isso demanda um tempo, né? Isso vai sendo construído aos poucos. Vai sendo construído aos poucos, às vezes também já aconteceu antes na família, então quando existe um histórico, a gente também tem que ficar mais atento, porque foi como ela aprendeu a resolver os problemas, a gente poderia dizer mais ou menos assim. O que você está dizendo assim, uma pessoa que teve alguém na família que morreu nessa circunstância, isso pode ser um fator influenciador? Agravante, pode agravar? Sim. Todas essas questões a gente precisa analisar. É um conjunto, né? Exatamente. Então, quanto mais fatores, maior o risco. Realmente é algo interessante. Então, se ele já tem planejado, se ele sabe quais instrumentos ele usaria, se ele sabe aonde ele faria isso. Então, são alguns aspectos que a gente consegue avaliar o risco. Agora, os pacientes com essas ideias, assim, eles procuram o consultório por si só ou alguém da família encaminha? Como é que funciona, geralmente? A gente vê
de todas as formas. De todos os jeitos, né? A gente vê de todas as formas. Mas, infelizmente, alguns chegam mesmo porque outra pessoa percebeu. Porque às vezes ele já não tem mais força. Né? E eles não conseguem pedir ajuda de uma forma mais saudável. Às vezes, principalmente os adolescentes, né? Eu vejo no meu consultório hoje, a forma que eles pedem ajuda é uma forma que, né, não é saudável. É desesperador. É desesperador, ele não consegue fazer essa comunicação clara da dor que ele está sentindo. Thaís, o que você está me dizendo, a tentativa, ou pelo menos a ideia, né, a ideação suicida, ela vem a partir de uma sobrecarga emocional cumulativa aí, né, que a pessoa vem suportando. Exatamente. Às vezes essas pessoas realmente é admirável vê-las vivas, porque tem pessoas que realmente têm uma história de vida muito difícil, muito complexa. E é muito comum que essas pessoas já venham tentando resolver o seu problema de várias maneiras. Né? Ela já pediu ajuda, nem sempre ela conseguiu fazer isso de forma clara, mas ela já tentou. É muito provável que ela já tenha tentado, mas ela não conseguiu êxito nas tentativas dela e ela acaba não vendo mais outra saída. Bom, vale dizer que sim, né, a luta pela vida que é o que a gente vê, né? Você não vê ninguém querendo, né, digamos assim, com a ideia muito clara de que quer tirar a própria vida. Isso é um fato extremo mesmo. E aí é importante a família também estar atento aos sinais, né? Porque certamente as pessoas deixam algum sinal, né? Exatamente. Ontem mesmo eu escutei de uma pessoa dentro do meu consultório, ela disse assim, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, a não ser alguns lugares que é uma questão cultural. Por mais desgraçada, né, que esteja a vida, ninguém quer morrer. Exatamente, principalmente na nossa cultura. A pessoa ela quer se livrar de uma dor, ela quer sanar uma dor que ela já não suporta mais. E quando a pessoa chega nesse estágio, é bem provável que ela já tenha dado muitos sinais antes. Tá? E aí cabe as pessoas próximas, estarem, né? Exatamente. Estarem atentos. Gente, é algo realmente... Não banalizar, eu escuto expressões que desqualificam mesmo o sentimento, isso só piora. Expressões do tipo chamar atenção. É preguiçoso, não tem fé. Quem não quer morrer, quem quer morrer não fala. Eu digo que é o contrário. É uma frase que pode piorar a situação, né? Sim. Muito. Não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada. E se você não sabe o que fazer, e é bem provável que você, como mãe, como amigo, não tenha tantos instrumentos para lidar com isso. É com ajuda profissional. O que os familiares, as pessoas próximas podem fazer é acolher, é buscar compreender, né? E ajudá-lo a pedir ajuda, buscar uma ajuda profissional, que isso é o mais indicado. Porque no íntimo essas pessoas elas estão pedindo ajuda mesmo, né? Não conseguem se expressar, elas estão em dificuldade. Inclusive nós temos um serviço em Linhares, todos sabem, que é de ajuda a essas pessoas, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Nós já divulgamos aqui, o telefone é 188, a ligação é gratuita. Tem sempre alguém lá esperando para poder te ouvir, né? Te ajudar. Você que de repente está passando por um período de dificuldade, né? Não está encontrando, não consegue ver perspectiva, né, de vida, talvez seja o momento de se aconselhar e, claro, buscar a ajuda do profissional, do psicólogo, que depois também pode fazer os encaminhamentos necessários, né, Thaís? Porque aí há casos de questões clínicas, por exemplo, de psiquiatra e tudo mais, né? Sempre. Eu acredito que sempre que existe uma ideação suicida, nós psicólogos devemos fazer o encaminhamento ao psiquiatra. Porque é claro que as funções neuroquímicas dela não estão no lugar, né? Funcionando bem. Então, é o conjunto. A psicoterapia aliada à terapia de medicamentos, né? Um bom acompanhamento psiquiátrico, com um bom acompanhamento psicológico, a gente pode conseguir. Sim. Eu acho interessante que o psicólogo ele trabalha ali, aquele trabalho formiguinha, né? Um passo de cada vez. Não adianta também uma solução rápida, que não é possível isso, né? Isso tem que ser um passo de cada vez. E é o paciente que tem esse esforço, né? Sim, sim. Hoje, as neurociências já desvendaram muito o cérebro, né? O cérebro já não é mais um mistério tão grande como era 20 anos atrás. Então, hoje a gente já tem instrumentos e técnicas que ajudam, né, com bastante eficácia num período
não vou dizer que num período curto, mas de forma mais rápida do que uma psicoterapia tradicional, tá? Mas é claro que a pessoa, o ser que sofre, precisa pedir ajuda, precisa ir em busca. Se ele não aceitar essa ajuda... Não vai ter como funcionar. Não vai ter como. Por isso a medicação, às vezes, é imprescindível no primeiro momento. Aliás, não há outro remédio nesse caso. Exatamente. A pessoa não tem mais o domínio. Eu não consigo levá-la ao psicólogo, ela não quer ir ao psicólogo. Tem que fazer uma forma que ela comece a tomar um medicamento. Isso talvez seja mais fácil do que levá-la ao psicólogo. Ou vice-versa. Se for mais fácil, ela é ao psicólogo. O psicólogo consegue... Quando ele consegue fazer um bom vínculo com o cliente dele, ele consegue fazer um encaminhamento, fazer com que essa pessoa peça ajuda. Tá, joia. Para a gente finalizar, Thaís, a gente tem visto também muitos casos de adolescentes, pré-adolescentes, com autolesão, né? Buscando ali na mutilação do próprio corpo e demonstrando um sinal suicida. Você atende muitos casos assim também? Sim. Infelizmente, hoje, a minha clínica de adolescentes... Vou dizer para você que 90% dos casos. Nem sempre o adolescente que se automutila, ele quer cometer suicídio, tá? Muitas vezes ele só quer mesmo aliviar uma dor. Ele só precisa se autorregular. Aquela emoção é tão forte que ele não dá conta. Ele está gritando, né? Exatamente. Tá pedindo ajuda. A dor da alma, a dor interna, ela é tão forte que a dor do corpo, da carne, traz um certo alívio. E a gente tem que ficar atento, né, a várias formas. Por exemplo, uma pessoa que é mais impulsiva, ela pode chegar ao suicídio mesmo sem querer. Às vezes ela queria apenas se aliviar, se autorregular, como a gente costuma dizer. Mas pela impulsividade, ela pode cometer. E é claro que outras pessoas estão associadas à autolesão com a ideação suicida, realmente. Gente, é difícil até de imaginar, né? Porque nesse mundo moderno, ver pessoas tão jovens querendo pôr fim à vida, né? Se está começando a vida, é algo até difícil de entender, mas infelizmente é fruto da sociedade que a gente vive hoje, né? Exatamente. Não é uma fase fácil, é uma fase de transformação, então como tudo que é novo, gera ansiedade, gera sofrimento e como você bem diz, né? Hoje a gente tem uma pressão muito grande em cima dos adolescentes. São valores morais muito rígidos, a limitação econômica, a dificuldade de alguns pais de demonstrar afeto, de estar presente na vida dos filhos, são vários fatores. Tudo isso causa uma insegurança e vai levando a um efeito cumulativo. Muito bom esse bate-papo com a Thaís Castro, psicóloga. Eu repito, acaba de chegar de um simpósio internacional em Brasília, que tratou exatamente sobre o suicídio, né, as ideias suicidas e também a motivação do próprio corpo, né, essa questão da autolesão, que infelizmente tem feito vítimas, muitas pessoas têm se autolesionado. Thaís, quero te agradecer por esse bate-papo e convocar as pessoas a continuarem aí nesse trabalho no mês de setembro, Setembro Amarelo, esse trabalho de conscientização, né? Preciso estar atento, né? Com certeza. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Cláudio. Tá joia. É você que acompanha nossas redes sociais, facebook.com/RedeCinlinhares. Obrigado pela companhia. Você também pode mandar seu recado, sugestão para o nosso WhatsApp 996224547. Esse bate-papo fica disponível no nosso canal no YouTube. E o telefone da redação 3373-2000. TV Sim Linhares, seu canal local.